E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Descomplicando Dados, tá? E agora a gente vai fazer agora a parte com Portugal, tá? Daqueles exercícios de fluxograma. Então vamos lá. Aqui ó, eu já vou mostrando aqui pra vocês. Eu tenho aqui assim que funciona no Portugal, tá? É bem parecido com C. Então você tem uma função início, então no C você tem o int main. Então essa função início aqui é a que vai ser responsável por gerar todo o nosso código. E se vocês perceberem, a única diferença que tem do C pro Portugal é que a cada encerramento de linha você não precisa colocar ponto e vírgula, tá? Algumas linguagens de programação mais modernas têm extinguido essa necessidade de a cada finalização de linha colocar um ponto em vírgula, tá? Então a gente também tem que declarar o tipo. Então essas variáveis no primeiro exercício a e t são do tipo inteiro, são números inteiros. E aqui é bem simples, então escreva, então o computador vai digitar no prompt isso aqui, então digite um valor para A, ele vai ler o valor de A, então você tem que, o usuário vai digitar um valor, o I igual a 1 e o T igual a A, como a gente tinha visto. Então, enquanto o I for menor do que A, essa chave aqui é onde vai rolar essa condição de laço, né? Então, o I é igual a 1, o A, no nosso primeiro exercício, é igual a 1. Então, lembre, no caso, tem que ser, como tem que ser menor, não satisfaz, porque 1 é igual a 1. Nesse caso, ele sai do laço de repetição e ele já vai para o escreva T, tá? Então, ele já vai mostrar o valor de T, que no caso já é 1, que é o valor de A, tá? Então, só para vocês verem aqui, Shift F6, então eu vou aqui digitar o valor de 1 e ele já mostra para mim o valor de 1, tá? Agora a gente vai fazer os exercícios 2, 3 e 4, que é o mesmo código, tá? Só muda os valores de A, de B e tal. Então é bem simples. No primeiro caso, a gente tem aqui as variáveis A, B e R. Aqui eu pego as informações de A, de B do usuário. E aí aqui eu tenho uma condição. Então se o A for maior do que o B, no caso, no primeiro exercício, 10 não é maior que 10, tá? No segundo exercício. Então ele vai cair aqui no se não. Então ele vai somar o A com o B. Agora se o A for maior do que o B, ele vai subtrair. E aí no final a gente vai obter o resultado, tá? Então vamos ver aqui. Eu vou colocar 10, 10 e dá 20. Agora, se a gente colocar, como está solicitando, no terceiro exercício o valor de A para 10 e B para 7, ele vai subtrair. Por quê? O 10 ele é maior do que B, então ele cai aqui nessa condição aqui. Então 10 menos 7 dá 3, tá bom? Agora, no quarto exercício, os valores são para o A 7 e para o B 10. Nesse caso, o valor de A é 7, para o B é 10. Então dá 17, porque nesse caso aqui, o 7 não é menor do que o B. O 7 é menor do que o B, mas ele não é maior. Então o se não é a condição que vai realmente acontecer. Nesse caso, com 10 mais 7 dá 17, tá certinho. Agora o quinto exercício, ele é outro fluxograma, né? E a diferença do 5 para o 6 é simplesmente que o T é 0 e o T aqui no caso é a letra A, tá? Então eu tenho aqui as variáveis A e T, né? Aqui eu vou de novo pegar o valor de A do usuário. O nosso I, no nosso caso, é 1 e o T é 0. Então aqui eu tenho um laço de repetição. Então enquanto o I for menor do que o A, essa condição aqui vai se repetir. No nosso caso, do quinto exercício, o A vale 5. Então isso aqui vai se repetir pelo menos 4 vezes no vídeo da teoria, né? Então, se a gente colocar aqui para rodar esse código, eu vou digitar o valor de 5. Ele vai me devolver 20, que é exatamente o que vai acontecer, porque aqui o T, como é 0, aqui armazena 5. Então, eu vou somar 5 pelo menos 4 vezes. Então, se eu fazer somas sucessivas, é a mesma coisa do que eu fazer multiplicação. Então, 5 vezes 4 dá 20, então tá correto.
No sexto exercício ele tem um detalhe diferente, por quê? Aqui não é mais 0, aqui é A. Então aqui o T ele não inicia como 5 somente, ele não vai armazenar só o valor de A, ele vai somar 2 vezes o valor de A, então aqui vale 10. Então ao todo, depois de 4 vezes isso aqui, essa soma sucessiva, é como se a gente tivesse feito 5 vezes 5, porque como o T agora não é 0, é A, então a gente somou 5 vezes o valor 5, que dá 25, tá bom? Então, vamos ver se está certo. Então, aqui dá 5, dá 25, tá corretíssimo aqui. Agora, o nosso sétimo exercício, o valor de A vale 7 e o valor de B vale 6. Só que ele é uma estrutura um pouco mais complexa, porque ele tem condições e ele tem uma estrutura de laço. Então, aqui, tanto o R, quanto o I, quanto o A, o B e o T são valores inteiros, tá? Então, eu já defini aqui. Tanto A quanto B serão os valores dados pelo usuário. E aqui é a primeira condição. Então, se o A for menor do que o B, é isso que vai acontecer. O T vai assumir o valor de A. No nosso caso, o 7, ele não é menor do que o 6, ele é maior. Então, ele cai aqui na condição do C não, e o T vai assumir o valor de B. Agora, se a gente vai querer criar um laço, então, nesse caso aqui, do exercício, foi o I tem que ser menor ou igual a T. Então, lembra, se tem que ser menor ou igual, já não satisfaz apenas ser igual para quebrar o laço. Ele necessariamente tem que agora ser maior. Então, o nosso I vale 1, correto? Como o nosso I vale 1 e o nosso T vale B, e o nosso B vale 6, então eu tenho que fazer esse laço pelo menos 6 vezes. Por quê? Somente quando o I for igual a 7, que ele vai cair desse laço, tá? Então, o que eu vou fazer com esse R? Esse R nada mais é do que uma exponencial. Eu vou multiplicar o 2 pelo menos 6 vezes. Então, se você pensar, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. Aí, depois, mais vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128, tá? Então, vamos ver se está certinho. Eu vou colocar aqui o valor de 7 e de 6. Tá correto. O valor aqui é 128. Vamos para o oitavo exercício agora. Ele é um pouco mais simples, é só uma estrutura de laço. E aqui eu tenho os valores de T e I. E eu vou pedir para o nosso usuário digitar o valor de A. Então, enquanto o I for menor ou igual a 10, ele vai criar esse laço. Então, eu repito, ele tem que fazer, como aqui soma 1, tem que ser 11 para quebrar o nosso laço. Então, só quando o I for igual a 11, que esse ele vai quebrar o laço. E ele vai voltar aqui para escrever o valor de T, tá? Então, eu vou fazer essas operações pelo menos 10 vezes, tá? Então, beleza. Como essa conta aqui é um pouco mais complexa para fazer várias vezes, então eu vou pedir para o programa fazer mesmo para mim. Então, o valor de A na nossa questão 8 é 5. Então, o valor de T é 275. Então, o valor dessa expressão toda, ao final de pelo menos 10 vezes refazendo esse processo, é 275. Agora, vamos para o nosso nono exercício. Eu tenho aqui o valor inteiro A, B, S, I. Então, aqui eu vou pedir para o nosso usuário escrever tanto os valores de A quanto de B. Eu tenho aqui o nosso S sendo inicialmente 0, tá? E o nosso I como A. Então, o A, nesse caso, ele vai receber o valor de 2, tá? Que é o nosso exercício disse pra gente. E o valor de B é 6. Aqui a gente já vai ter um laço. Então, enquanto o valor 2 for menor do que 6, ele vai repetir isso aqui. Como tem que ser menor que 6, pensa comigo. Então vai começar, o I é 2 mais 2, 4. Então eu tenho que ser pelo menos igual ou maior. Então, se eu tenho 4 já, eu tenho que fazer pelo menos mais uma vez para pelo menos ser igual a 6. Então, 4 mais 2, 6. Beleza, eu fiz 2 vezes esse laço, ele já quebrou. Então, eu vou fazer pelo menos 2 vezes esse processo. Então, 2 vezes 2, 4. Aí, soma aqui, 4 de novo e soma o valor anterior de S. Ao final disso tudo, a conta vai dar 12, tá?
Porque você vai pensar, 2 vezes 4 dá 8, mais 4, 12. Porque o nosso S, já ele na primeira vez, ele já armazenou o valor, tá? Então, o valor de A é 2, 2 e 6. Aqui, 12, certinho. Nosso 10º exercício agora, a gente tem uma função, de novo, um pouco mais complexa, que tem dentro dela uma função tanto condicional quanto de laço, para cada condição de ser feita ou não, né? Tanto para o se quanto para o se não, ambos têm uma estrutura de laço. Certo, então primeiramente eu vou pedir para o usuário passar os valores de A e de B, que no nosso exercício 10 é 5 para o A e 7 para o B. Então eu tenho eu configurei aqui para tipo inteiro A, B, S, I. Os nossos valores de S e I são igual a 0. Então, como A vale 5 e B vale 7, 7 é maior do que 5. Então ele vai cair nessa condição aqui, tá? Ele não vai cair no se não. Então, como a nossa condição aqui foi satisfeita, ele vai cair nessa condição aqui e ele vai fazer essa estrutura de laço. Então, enquanto o 0 for menor do que 5, ele vai fazer esse laço. Então, no caso aqui, ele, como aqui está somando 2, eu tenho que fazer pelo menos 3 vezes, porque aí 6 já vai ser maior do que 5, tá? Então, eu vou fazer 3 vezes, não 5. Aí, no caso aqui, o S mais B vai somar 3 vezes, né? O B vale 6, vale 7, então 7 vezes 3, 21, porque como o nosso S vale 0, é como se eu estivesse somando pelo menos 3 vezes o 7, então dá 21. Vamos ver se está certo? Então o nosso valor de A vale 5, o nosso valor de B vale 7. 21, corretíssimo. Então é isso, tá, pessoal? Muito obrigado por você ter visto até agora. Então não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar o canal. E eu espero vocês até o nosso próximo vídeo, tá bom? Falou!